Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre nacionalidade. Está lá previsto no artigo 12 da nossa Constituição Federal. Então, o que é importante a gente também mencionar é que nossa Constituição Federal aponta que não vai haver uma distinção entre os brasileiros natos e naturalizados, e isso indica que o nosso ordenamento jurídico, ele prima pelo princípio da isonomia entre os brasileiros natos e os naturalizados. Mas, ao mesmo tempo, a nossa própria Constituição Federal, ela diz e aponta que determinados cargos e determinadas funções, em determinadas situações, vai haver distinção entre os brasileiros natos e naturalizados. E aí, o próprio artigo 5º, inciso 51, traz essa diferenciação, artigo 12, parágrafo 3º, no parágrafo 4º do artigo 12 também, artigo 89, inciso 7º e artigo 222, são exemplos de diferenciação que a nossa própria Constituição traz entre os brasileiros natos e naturalizados. Então, se a prova perguntar para vocês que a regra, se ela afirmar, né, que a regra de diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado é a mesma, que não existe nenhuma diferenciação, isso está falso, porque existe ressalva o exercício de determinadas funções, de determinados cargos, entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Vamos ver aqui o exemplo do parágrafo 3º do artigo 12, que é muito cobrado nas provas de direitos humanos, que pergunta quais são os cargos privativos de brasileiros natos. E ele diz, ó, está aí na nossa tela, o presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do STF, e aí destacamos que são cargos em que tem relação direta com o exercício da presidência da República. Em caso de vacância do presidente da República, assume o vice. Se o vice também não estiver, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Se ele não tiver, o presidente do Senado. Se também não tiver, assume o presidente do STF. Ou seja, são cargos estratégicos que um estrangeiro não poderia assumir sob pena de se colocar em xeque a nossa soberania, né? Isso, inclusive, já foi... Aqui no Brasil a gente não tem um debate, não tem casos tão fortes e conhecidos. Mas nos Estados Unidos, isso foi alvo de debate por conta da candidatura do Arnold Schwarzenegger, quem é que lembra, né? A governador de um dos estados mais potentes dos Estados Unidos, que é a Califórnia. Né? A Califórnia, inclusive, tem o terceiro maior PIB do mundo. É como se fosse... ele tem o PIB, né, o Produto Interno Bruto da Califórnia, é maior do que muitos países do mundo. Então, veja qual é a importância, por conta dali do Vale do Silício, né, daquele polo tecnológico que existe lá na Califórnia. Né? Então, veja qual a importância de um estado desse e você ter uma pessoa que é estrangeiro
na liderança do país é muito sensível, né? Porque o Arnold Schwarzenegger, ele tinha um parentesco, não lembro agora exatamente qual era o nível de parentesco, mas com a Austrália. Ele não era, salvo engano, ele não era 100%, não é? Parece que ele era naturalizado, tinha algo assim, não lembro exatamente qual era a questão da nacionalidade dele, mas ele tinha algum vínculo com a Austrália. Inclusive o presidente Obama também foi questionado se ele era realmente norte-americano nato, né? Isso na campanha presidencial, isso veio à tona, inclusive na reeleição dele, querendo demonstrar se a certidão de nascimento dele era norte-americano ou não, enfim, por conta dos pais dele, né, que era descendência lá do Quênia, né, lá da África. Então, é um assunto que é estratégico, né? Então, você colocar um estrangeiro em cargos estratégicos, se compreende, né? Se tem um costume de entender que isso não é interessante para a soberania de um país, ok? Então, ó, o presidente e o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, o ministro do STF, da carreira diplomática também, né? De oficiais das Forças Armadas e também ministro do Estado da Defesa. Então, esses cargos estratégicos, a nossa Constituição, nosso legislador constituinte entendeu que não poderiam estar submetidos a brasileiros naturalizados, para não colocar em risco essa soberania nacional. O parágrafo 4º também, do artigo 12, ele também traz uma distinção entre naturalizados e natos, porque ele traz a previsão da perda da nacionalidade. Então, isso é aplicado principalmente aos brasileiros naturalizados, né? Então, o inciso 1º ele diz, ó, se tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, e aí é importante a gente ter em mente que esse cancelamento da naturalização não pode ser por um ato arbitrário do chefe do Poder Executivo. Então não pode, por exemplo, a presidenta da República, ou então o ministro das Relações Exteriores, ou o ministro da Defesa, ele não pode cancelar, ou o ministro da Justiça, que seja, ele não pode cancelar a naturalização de um brasileiro naturalizado. Isso tem que se passar por um devido processo legal judicial, em que deve ter uma sentença judicial determinando, né, uma sentença judicial e ainda acrescento, né, transitada em julgado, né, para que haja essa perda dessa naturalização, certo? E a Constituição Federal ainda acrescenta que em virtude de atividade nociva ou então ao interesse nacional, né? Então, é uma característica que diferencia o nato do naturalizado. Também ele aponta aqui, ó, adquirir outra nacionalidade. Então, se você é brasileiro e você adquire uma outra nacionalidade, você deixa de ser brasileiro, ok? Isso é a regra. Tem exceção. Então, quando é que você pode pedir uma naturalização em outro país e não deixar de ser brasileiro? A nossa Constituição traz duas hipóteses. A primeira hipótese, está na nossa tela aqui também, é quando o outro Estado também reconhece essa naturalidade, esse reconhecimento dessa nacionalidade originária pela lei estrangeira. Como ocorre nesses casos de dupla nacionalidade? Então,
os filhos, os netos de portugueses. Por um acordo, por um entendimento que existe entre o Portugal e o Brasil, os filhos e netos, eu não recordo qual é até qual grau de parentesco, mas sei que os filhos e netos de portugueses, eles podem adquirir a dupla nacionalidade. Pode ser considerados portugueses e brasileiros. Nesse caso, não vai haver a perda da nacionalidade brasileira, ok? Uma outra situação, agora, se esse outro país não reconhece essa dupla cidadania, então o cara tem que escolher, ó, ou tu é alemão, ou tu é brasileiro. Tu não tem como escolher, não. Tu não tem como ter as duas. Ou tu é um, ou tu é outro, certo? Então, isso é um caso previsto na nossa Constituição Federal. Também é possível você solicitar a naturalização e não perder a nacionalidade brasileira quando você está obrigado a se naturalizar naquele país por conta do seu ofício, por conta do seu trabalho. E aí a gente tem conhecimento na mídia de alguns casos que acontecem de jogadores de futebol, né? Jogadores de futebol que vão para determinados países e que eles exigem, seja por conta do contrato, né? Com um clube, né? Fala, tu vem para cá, agora tu vai ter que se nacionalizar, seja espanhol, seja russo, seja lá o que for. Então, nesse caso, o Brasil não vai considerar que esse brasileiro nato, né, ele perdeu a sua nacionalidade brasileira, porque isso foi uma exigência para fins de conquista, de exercício do seu labor, do seu trabalho. Então, é o que está aí no item B do nosso material aí, ó. Quando houver a imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de outros direitos civis. Então, se para permanência ele fala, para tu ficar aqui, também tu vai ter que se naturalizar, senão você não fica nesse país. Então, se for uma imposição do outro país, seja para uma questão, como a gente diz, a questão do trabalho, ou para outros direitos civis, ou então para uma questão de permanência no país, ele tiver que se naturalizar, o Brasil não vai considerar que esse brasileiro perdeu a nacionalidade de brasileiro, ok? Mas, de regra, se você solicitar a nacionalidade de outro país, você perde a nacionalidade brasileira, ok? Beleza? Vamos entrar agora num assunto, ainda dentro da nossa Constituição Federal, vamos agora estudar os direitos políticos. Os direitos políticos é um assunto um pouco extenso, também é objeto de muita cobrança nas provas de direito constitucional, e aí as nossas aulas aqui vai se ater ao recorte de direitos humanos, como a gente já falou aqui, todos os outros artigos e incisos que falamos da nossa Constituição Federal. A gente vai abordar o recorte de direitos humanos. Agora, lógico, tem determinados conceitos, determinados conteúdos que a gente tem que passar por eles. E um deles que a gente já começa aqui apontando é a divisão que existe dos direitos políticos. Os direitos políticos, eles são divididos em direitos positivos e direitos negativos. Os direitos positivos, segundo a nossa doutrina, ele está aí na nossa tela, vamos lá, já destacá-los, são o direito ao sufrágio, o direito à iniciativa popular, a ação popular e a organização e participação em partidos políticos.
esses direitos estão regulamentados, inclusive, estão previstos pela nossa Constituição Federal e regulamentados por leis infraconstitucionais, ok? Os direitos negativos, por sua vez, são os direitos da inelegibilidade e a privação dos direitos políticos, que são a perda e a suspensão desses direitos. Vamos fazer aqui um estudo breve, pontual, desses elementos, de características desses direitos políticos positivos e dos direitos políticos negativos. Mas antes, a gente precisa destacar um conceito de direitos políticos. Cuidado que essa divisão de direitos políticos positivos e negativos já foi objeto de diversas provas. E algumas provas, antes da gente entrar no conceito, né, de direitos políticos, algumas provas fica fazendo pegadinha, como por exemplo, fica dizendo que a perda dos direitos políticos é considerado um direito positivo. Ou dizendo que o direito de sufrágio é considerado um direito negativo. Falso os dois. O direito de sufrágio, como a gente viu, é um direito positivo, e a perda do direito político é um direito político negativo, ok? É estudado pela sua perspectiva do cerceamento desses direitos políticos. Então, o conceito dos direitos políticos está vinculado ao meio de exercício da soberania popular. Então, os direitos políticos são esse meio, é a forma, é o caminho de se exercitar essa soberania popular desses cidadãos que podem intervir direta ou indiretamente no poder público. Então, quando o Estado ele garante direitos políticos aos seus cidadãos, ele está garantindo uma gama de direitos, uma gama de prerrogativas para esses cidadãos de possibilitar uma participação ativa ou passiva nessa cidadania desse Estado. Então, é a possibilidade de você votar e ser votado, é a possibilidade de você entrar com uma ação popular para combater uma ilegalidade, um ato administrativo ilegal de um gestor público, é você poder participar de partidos políticos. Enfim, é uma gama de direitos positivos e negativos que permite o exercício dessa soberania popular. E essa soberania popular, Alexandre, você pode estar se perguntando aí em casa, como é que ela é exercida? A soberania popular, ela é exercida tanto pelo sufrágio universal, quanto pelo voto. E esse voto é um voto que vai ser direto e secreto, como diz o artigo 14 da nossa Constituição Federal, vai ter um valor igual para todo mundo e que essa soberania popular se exerce também através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Um exemplo muito claro que a gente tem vivenciado, isso aqui recente, coisa de junho, julho, foi a proposta inicialmente, né, foi a proposta de plebiscito, na verdade, inicialmente, foi uma proposta de mudança de constituinte, essa foi a proposta da presidenta Dilma, né, de constituinte específica para tratar sobre a reforma política,
Depois ela mudou para a possibilidade de plebiscito para tratar sobre a reforma política. E isso foi alvo de muitas críticas, né? Porque primeiro não daria para ser objeto não teria como ser objeto de Assembleia Constituinte somente para tratar de um único tema da nossa Constituição Federal. A Assembleia Constituinte, ela é instaurada para se mudar todo um regime, toda a nossa Constituição, para se mudar toda uma perspectiva de paradigma jurídico-político, não só um recorte da reforma política. Então foi bastante criticada. Depois ela veio com a proposta do plebiscito, também foi muito criticada, né, porque muitos apontaram que seria um cheque em branco para que o Congresso elaborasse qualquer legislação, e aí acabou que até o presente momento não temos nem um avanço sobre essa tão falada, né, reforma política do nosso Estado brasileiro, que hoje em dia está pautada numa questão meramente partidária, né? A reforma política hoje em dia, só fazendo um breve parênteses, porque é importante a gente contextualizar com o nosso assunto, né? A nossa reforma política hoje em dia ela está pautada numa questão de financiamento público de campanha, né? E eu entendo, né, que não foi isso que todos nós, né, a população brasileira, a pauta da população brasileira que foi às ruas não foi de buscar um financiamento público ou não dos partidos políticos, mas enfim, das campanhas, né? O que se propôs foi outra coisa, né? De se acabar com corrupção, de mais educação, saúde, que não tem muito a ver com isso. Mas enfim, isso são outras questões. Mas é importante a gente frisar que nesse momento a população indo às ruas, ali estava exercitando a sua soberania popular. A partir do momento que se queria, né, a proposta era de fazer um plebiscito ou referendo, né, para se consultar a população sobre essas questões tão caras e tão importantes para a nossa sociedade com relação à questão da reforma política, da questão da educação e da saúde. Um ponto também de experiência muito positiva que os brasileiros tiveram de exercício da soberania popular foi com relação à lei da ficha limpa, que houve uma campanha pela internet para a captação de assinaturas, né? E a partir dessa coleta de assinaturas houve uma pressão no Congresso Nacional e a lei da ficha limpa passou. É lógico que a lei da ficha limpa passou por pressão popular e não por interesse natural dos congressistas, né? Isso foi muito claro, isso foi muito latente para todos nós brasileiros. Isso foi um exercício da soberania popular. Então a gente vê, e é importante a gente, quando a gente se deparar com esses fatos sociais, a gente trazer isso para o nosso estudo, do nosso concurso público, que fica até mais fácil da gente internalizar os conteúdos, né, gente? Então, essa soberania popular, que está vinculada ao conceito de direitos políticos, ela é exercida pelo meio do sufrágio universal, pelo meio do voto, que é direto e secreto, e que esse voto ele tem um valor igual para todo mundo e que pode ser exercida essa soberania popular, seja pelo referendo, plebiscito ou pela iniciativa popular. Aí você pode estar perguntando em casa, Alexandre, mas qual é a diferença entre o sufrágio universal, o voto e o escrutínio? Existe diferença sobre isso? Com certeza existe. E é importante a gente tecer diferenças mínimas aqui para a gente conseguir entender a importância da proteção dos direitos políticos para fins da dignidade, da garantia da dignidade do ser humano.
antes de a gente fazer essa diferenciação, é importante que vocês em casa, no estudo na área de direito constitucional, façam uma análise da diferença entre plebiscito, referendo e estudem também sobre a iniciativa popular, porque são temas que são relevantes sim para a área de direito constitucional. Como eu falei, a gente não vai se ater aqui, né, sobre esses assuntos, porque requer a gente se debruçar e iria gastar pelo menos aí uns 10 minutos, coisa que a gente não tem tempo para fazer. Mas, fechando esse parêntese, é importante a gente então destacar a diferença entre o sufrágio, o voto e o escrutínio. Aí no nosso material, a gente trouxe de forma esquemática, de forma didática, para vocês jamais se esquecerem, ok? Então, ó, o sufrágio, e aí a gente utiliza palavras-chave para a gente não retirar do nosso coraçãozinho, beleza? Então, ó, o sufrágio, ele está vinculado a esse, ó, vou até destacar mais ainda, ó, a esse direito de escolha. Então, o sufrágio está vinculado a esse direito de escolha, de você votar e de ser votado. Votar, né, que é essa capacidade eleitoral ativa, que é essa alistabilidade, que a gente vai se deparar mais à frente, fazer um recorte um pouco mais profundo sobre esse tema, e a capacidade passiva que é de ser votado, que é a elegibilidade, ok? Que também a gente vai dar uma breve analisada sobre esse assunto. Então, o sufrágio está ligado a esse direito de escolha, beleza? Já o voto é o ato, é ali. Você ir no dia da eleição, botar lá na urnazinha eletrônica lá, os números do seu candidato, é o ato de você apontar quem é o seu candidato, ok? Então, cuidado com isso, que as provas adoram fazer essa pegadinha, dizendo que o voto é um direito é um direito político que se materializa, que se materializa com esse momento de se votar. Cuidado, o voto não é um direito, o que é o direito é o sufrágio universal, ok? Que é essa possibilidade de você votar e ser votado. O voto é o ato, é você ir lá na urna e botar o número, dizer quem é o seu candidato, ok? O voto é um ato, não é um direito, beleza? Ele é quem vai materializar esse exercício ele é que vai materializar esse exercício do sufrágio universal, beleza? E o escrutínio, que a gente ouve bastante falar, é um tema e um conceito muito utilizado, é a forma. Então, como que você vai exercitar esse sufrágio? Então, é público? É secreto? Como que você, por que meio você vai exercitar esse voto, ok? Beleza? Então, o escrutínio é a forma. Então, pautado em palavras-chave, para a gente fechar esse nosso bloco, a gente vai colocar na cabeça de forma esquemática. Então, o sufrágio é o direito, o voto é o ato e o escrutínio é a forma. Então, vamos lá fazer o mantra. O sufrágio é o direito, sufrágio é o direito. O voto é o ato e o escrutínio é a forma. Beleza? Ok? Então, não tira isso da mente, porque
é questão certa da sua prova ele misturar os conceitos de voto, escrutínio e sufrágio. Beleza? Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre os direitos políticos.